Nós temos agora o verso 7, que diz: Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Quer dizer, os olhos deles se abriram. E o que eles viram? Viram o peso do pecado. Viram a ausência da graça de Deus, né? Esse nu aí que representa a ausência da graça de Deus, porque o pecado não arrancou roupa deles, para que agora a Escritura dissesse: eles perceberam que estavam nus, e eu poder considerar esse nu como uma nudez natural. Não tem sentido. Não tem sentido. Ou tem sentido? Não tem o mínimo sentido. Viram que estavam nus. Então quer dizer que antes eles não se enxergavam e não viam que estavam nus? Não. Esse nu aí é realmente o que é revelado lá em Apocalipse, que esse nu é a ausência da graça de Deus. Então, os olhos se abriram e perceberam a situação em que agora eles se encontravam, né? Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E eles perceberam essa separação, eles temeram, eles sentiram no seu espírito, na sua alma, que alguma coisa tinha acontecido. Tanto que quando, antes mesmo de Deus os repreender, eles já fugiram. Eles não se esconderam, né? Porque Deus os repreendeu. Não, eles ouviram Deus lá, como era de costume, no meio do jardim, como Adão diz assim: ouvi que o Senhor estava aí no meio do jardim e eu, me escondi. Mas Deus não tinha repreendido. Deus não tinha falado do pecado deles. A verdade é que Deus não precisa falar do nosso pecado. Mesmo antes que Deus nos repreenda, nós já sabemos que estamos no erro, que estamos na falta, que estamos no pecado, né? Tem gente que diz: não, Deus não falou nada. Aí precisa? Né? Não precisa, porque essa ausência da graça, essa quebra da comunhão, ela é fortíssima. Todo mundo que peca, comete seus delitos, sente esse peso cair sobre si, que é uma espécie de nudez terrível. Então, os olhos se abriram, perceberam que estavam nus, em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrir. Ora, eles percebem o seu delito, a nudez, a ausência da graça. Mas o que eles fazem? Eles vão se cobrir com folhas de figueira e fazem cintas. Quer dizer, eles não buscaram o espiritual. Eles ainda tentam com as suas próprias forças. Na questão natural, eles se utilizam, vamos assim, folha de figueira, temos aqui uma primeira visão natural da situação. Então eles, né, e eles não estão buscando em Deus, eles estão fugindo de Deus, eles não estão querendo se aproximar de Deus, eles estão querendo se esconder de Deus. Então o primeiro aspecto aqui é natural. Essas folhas de figueira estão representando que eles ainda se lançam de artifícios naturais para encobrir o seu pecado, a sua nudez, os seus delitos, né? Mas, mesmo assim, com as folhas de figueira não é o bastante, não são suficientes, porque eles continuam em falta, continuam se escondendo e continuam temerosos. Quando ouve Deus, eles vazam, né? E tem muita gente que é assim, que vê o seu delito e tenta esconder. Não, irmão, não adianta querer esconder. Seja transparente. Quem sabe se Adão não tivesse se apresentado, né? Quem sabe se a história não poderia ser diferente? Porque, quer ver, mais à frente, diz assim, olha, naquele dia
Quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som do movimento de Jeová Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Quer dizer, Deus já vai no ponto central. Deus sabe qual é a razão da nossa fuga, qual é a razão de nós nos escondermos, qual é a razão da nossa queda, qual é a razão da nossa desgraça, qual é a razão das nossas maldições. Então, o que houve? Então você fez aquilo. Você está nessa situação, então é porque você comeu da árvore que eu te disse para não comer. Ou seja, não adianta se esconder. A origem de todos os males, Deus conhece, e tudo que é bom procede de Deus. Mas quando Deus diz assim: tu comeste da árvore que eu te disse para não comer, qual deveria ser a resposta dele? Sim. Ele assumiu a culpa dele? Ele não assumiu a culpa. Aí que está o problema. Se Deus está mostrando: tu está assim, então tu fez isso, né? Tu comeu, não comeu? Não, eu não comi não, foi a mulher. Aí, meu irmão, a cova já estava rasa, ele foi cavando, Adão foi cavando cada vez mais. Foi cavando cada vez mais. E quanto mais ele tentava se justificar, pior era a cova. Chegou a um ponto que Deus falou assim: fora do Éden, fora do jardim. E a situação se tornou realmente muito crítica, ou seja, quando você reconhecer o seu delito, é impossível não reconhecer, porque o Espírito Santo fala. Porque se ele não falasse, nós não teríamos a chance, vamos assim dizer, não teríamos a mínima chance de nos redimir. Já é possível nós mesmos reconhecermos os nossos erros, mas vamos dizer que eu sou tão inocente que o meu erro me passou desapercebido. Tá, aí o Espírito Santo diz assim: tadinho dele, ele não percebeu, então vou lá falar para ele, bate na tua porta: tu pisou na bola, tá? E vira as costas e vai embora. Não tem para onde escapar. Se você não reconhecer o teu erro, o Espírito Santo vai vir e vai te falar dele. Por mais que você tente maquiar a questão. Então, o que tem que se fazer? Assumir. Né? A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confessar é assumir. Não adianta ficar querendo esconder o que é óbvio. E ainda mais depois de Deus já ter falado. Às vezes é a própria pessoa que tem sonhos, porque Deus quer tratar um negócio ali direto com a pessoa, mas ela fica querendo dar outra interpretação para o sonho. Irmão, cá entre nós, que ninguém nos ouça, nem a torcida do Flamengo. Mas tem algumas pessoas que vêm às vezes contar sonhos aqui, para mim. Está claro que a pessoa está entendendo o sonho, mas fica querendo puxar uma segunda e terceira interpretação. Quando eu vejo que a coisa está ficando demais, digo: irmão ou irmã, é isso. É isso aí. Para de querer maquiar a coisa, vai lá, se humilha. Vai levar cusparada na cara? É melhor levar uma cusparada na cara de um homem do que um não de Jesus. Não, eu não vou me humilhar, então espera que um dia Jesus vai te humilhar. Não adianta. Tem que saber se humilhar debaixo da potente mão de Deus para seu tempo ser exaltado. Não adianta querer fugir. Mas então, aí Deus fala, primeiro Deus fala com a pessoa. Primeiro sonho, segundo sonho, sei lá mais o que, usa a palavra, usa a pregação. Usar a pregação então, caramba! Como eu já vi Deus usando pregação para falar com as pessoas. Como já vi. Mas a pessoa continua querendo
puxar uma outra interpretação fora daquilo que ela está vendo claramente que é uma realidade. Tem gente que pensa que o passado fica no passado. Irmão, o passado não fica no passado, enquanto ele não for uma questão resolvida no presente. Se não resolveu o passado, ele está sempre presente. E se o passado está errado, está ruim, o teu presente não adianta. Você pode estar nadando em mar de rosa, vai chegar uma hora que um espinho vai te pegar. Pode ter certeza. E como? Tem que resolver o seu problema. Se Deus está falando, se Deus está mostrando, não adianta querer disfarçar, não adianta querer... Eu vivo muito bem, Deus está me abençoando. Até a próxima lua. Já viu? É alto e baixo, sobe e desce, vai para lá e vem para cá. Por quê? Porque são problemas mal resolvidos. A vida da pessoa não prospera, não progride. O espiritual trava. Mas ela ainda insiste, o ser humano ainda insiste em achar que, não, está tudo bem, foi só um momento. Foi só um momento, mas vai ser esse momento sempre. Vai passar um ano bem, e quando aquele momento vier, ele arrebenta com tudo. Aí ajeitou, passa mais um ano bem, aquele momento vem e arrebenta com tudo. É assim que funcionam as maldições. Ela não fica direto, ela vem em momentos e arrebenta com a vida da pessoa. Então, aqui, os olhos se abriram, perceberam que estavam nus, lançam mão de recursos naturais, folhas de figueira, cintas para se cobrir. Eles não reconhecem o seu erro, mas não buscam no espiritual para terem a sua vida restaurada. Tanto que não há nenhuma palavra de consolo, só vem palavras de castigo e de maldição. Entende? E Deus não faz um jogo, olha, eu ia te castigar por isso, assim, 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 mas como você teve tal e tal atitude, então eu vou mudar esse castigo por aquele. Não, não houve isso. Em outros termos de Israel, aconteceu isso, em que Deus disse, eu iria fazer isso, isso e isso, mas porquanto tu te humilhaste na minha presença, esse mal eu não trarei nos teus dias, trarei no dia dos teus filhos. Deus falou isso para reis. Faria a mesma coisa com Adão e Eva, mas não. O que Deus veio para o castigo foi aquilo e eles não encontraram nenhuma misericórdia com relação ao castigo de Deus. Não houve alívio de nada. O castigo é pesado, é tão pesado que abrangeu toda a terra. Então eles lançam mão de coisas naturais. Quando eles lançam mão das folhas de figueiras, qual foi a intenção deles? Ocultar o seu próprio pecado. Estamos nus, então vamos nos cobrir para que ninguém nos veja nu. A intenção foi ocultar o seu próprio pecado. Nem tente, irmão. Tempo perdido. Mas foi o que eles fizeram. Tentaram ocultar o próprio pecado. Não, meu irmão. Pecado oculto é pecado vivo. Pecado confessado, exposto e perdoado, esse é apagado. Quando o teu pecado é apagado, aquele que estende a mão contra você e te acusa do pecado que já foi perdoado, o próprio Deus lhe corta o braço. Mas enquanto você não alcançar essa graça, não souber se humilhar, e a palavra é exatamente essa, tá, irmão? Humilhar. Às vezes tem que ser pisado. Eu não vou me rebaixar, não vai não, é? Se não for rebaixada na frente de homens, vai ser na frente de Deus, e aí vai ser bem mais terrível. Porque o Senhor é justo. Deus faz justiça. Não tem esse papo de aliviar nada, não. Então, irmão, se você reconhece que tem coisa que precisa ser acertada, ajustada, é bom ajustar. E tem coisas que às vezes vem uma palavra dessa, olha que engraçado. Às vezes vem uma palavra dessa e a pessoa diz assim, Senhor, tem alguma coisa na minha vida que eu preciso me redimir, corrigir, e no passado? Aí Deus não diz nada. Aí ela passa uma semana orando e tal. Deus não falou nada, então é porque não tem nada. Não, Deus não falou nada porque já cansou de falar.
Tem esse detalhe também, tá, irmão? Às vezes Deus não fala mais porque já cansou de falar. O dia que você cair do cavalo, aí você vai lembrar, bem que Deus já tinha falado. É mesmo? Que coisa, não? Terrível. Naquele dia, quando soprava a brisa, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Jeová que estava passeando no jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores. Irmão, quando tem alguma coisa que te acusa na tua memória, que te acusa na sua alma, acabou para você. Você não tem coragem para encarar o diabo, porque aquilo está cravado, aquele espinho está cravado na sua mente, está cravado na sua alma, e você sente receio. A sua fortaleza não é completa, existe um ponto fraco na sua armadura. Você não tem a fortaleza. As suas orações são fracas. Você, quando às vezes sente que alguma coisa não vai bem contigo, você não tem nem coragem de dizer assim, Deus, faz justiça. Você não tem nem coragem de dizer isso, porque você sabe que você vai ser alvo também. Então a sua oração já era, vai se tornar abominável, porque orar a Deus sem fé, a Escritura diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, quer dizer, é fé constante, né? Hebreus 4,16, se não me falha a memória, diz que você tem que chegar com confiança ao trono da graça, para ser ajudado em tempo oportuno. Chegar com confiança é quando você olha primeiro para você e diz assim, estou legal, vou para o altar de Deus. Agora, se você reconhece falhas na tua vida, meu irmão, um abraço. Você não vai ter confiança. E quem chega sem confiança diante de Deus, pode até sair fogo do altar e consumir, que nem consumiu os filhos de Arão. Tá? Tem que ter convicção no que se faz. Então, tem que ir ao passado, tem que corrigir o que precisa ser corrigido. Aqui no verso 9 diz, mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando, onde é que estás? O homem declarou, ouvi o som do teu caminhar no jardim, vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então ele reconheceu, mas não assumiu. Então Deus o questionou, e quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, peraí, quem te fez o quê? Quem te fez saber que estavas nu? Então, antes do pecado, eles já estavam nus. Eu não sou muito bom de português não, mas eu acho que é isso. Quem te fez saber que estava nu? Uma pergunta, comeste então da árvore que te proibi de comer? Ou seja, eles já estavam nus, fisicamente falando. Então isso não era motivo de... Agora, o que Deus está questionando, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore. Então comer da árvore significava ter cometido um pecado. E o estar nu aqui realmente era um estar nu na ausência da graça de Deus, da glória de Deus, enfim, né? A Escritura diz que Deus criou o homem como coroa da sua criação. Aquele homem devia estar envolvido em algum brilho, em alguma coisa, que nem era o diabo lá no céu, que andava no meio das pedras afogueadas. Alguma coisa devia estar envolvendo o corpo do homem e talvez até da mulher também, certamente do homem e da mulher, né? Creio eu. Aí aqui diz então no 11, então Deus o questionou, quem te fez saber que estava nu, comeste da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem, foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Quer dizer, não assumiu. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher, que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Se for perguntar a serpente agora, você... não, foi o ratinho que me enganou. Aí pergunta o ratinho, foi a formiga que me enganou. Ninguém assume nada. Tem que assumir. O negócio, irmão, é assumir. É sim, sim, não, não. Errei, caramba. Deus, errei, tem misericórdia da minha alma. Eu assumo que errei.
Agora, não, eu errei, Senhor, mas foi culpa de fulano. Foi persuasão de cicrano, foi a minha mulher, foi o meu filho, foi por causa... Meu irmão, se você tem a palavra do que é correto e faz o errado, só existe um culpado, é você. Agora, aqui existe um detalhe realmente interessante, irmão, que pessoas se deixam persuadir, né? Às vezes a mulher sabe que o camarada está todo errado, o marido está todo errado, pisando na bola, mas só porque ela é mulher, vê o marido numa situação complicada, não, vou ficar do lado do meu marido. Vou ficar do lado de quem? Mulher não tem que ficar do lado do marido, nem marido ficar do lado da mulher. Todos têm que ficar do lado da verdade. É da verdade que ficamos do lado, não de marido nem de mulher. Não ficamos do lado de um filho, ficamos do lado da verdade. É amando a verdade que alcançamos misericórdia até quando erramos. Por isso tantos reis alcançaram misericórdia, né? É amar a justiça e aborrecer a iniquidade, mesmo quando essa iniquidade esteja na própria pessoa. Então, no verso 11, ele sabe a origem do seu mal, entende, mas não assume. No verso 12, culpa a mulher, quando na verdade o culpado é ele, porque ele recebeu em primeira mão a palavra de Deus, mas não a guardou, sendo persuadido pela mulher. Ao que o Senhor Deus inquiriu, que é isso que fizeste? E ela diz, a serpente me enganou, eu comi. Então, me enganou? Como que alguém me engana se eu conheço a verdade? Como alguém me engana se eu conheço a verdade? Ela não disse a verdade para o diabo? Para a serpente? Ela falou, não, nós podemos comer de toda a árvore do jardim. Dessa aí, do meio do jardim, do fruto dela nós não podemos tocar. Se tocarmos, nós morreremos. Ela não conhecia a verdade? Como alguém engana quem não conhece a verdade? Quem conhece a verdade? Não é possível enganar quem conhece a verdade. É possível enganar quem não conhece a verdade. Alguém aqui se tornaria membro da Igreja Universal? Alguém aqui voltaria para as Assembleias de Deus? Porque você conhece a verdade. Mas as pessoas que estão hoje aí querendo buscar uma igreja, querendo buscar Deus, vão entrar em Universal, vão entrar em Mundial, vão entrar em assembleias, vão entrar em batistas e vão lá contribuir para a maçonaria, para os políticos e para uma série de coisas. Por quê? Porque ainda não conhecem a verdade. O dia que tiverem uma caminhada, o dia que eles forem esclarecida a Escritura, o mover, a dispensação, quando eles conhecerem a verdade, e essa é a bronca dos pastores, né, que não querem que os seus membros conheçam a verdade, por isso a briga ferrenha contra os CDs, contra as mensagens, contra os sites que nós temos. Quando as pessoas conhecem a verdade, elas não podem mais ser enganadas. Não é possível. Se eu sei o que é ferro, se eu sei o que é madeira, se eu sei o que é ouro, se eu sei o que é prata, eu chego na serralheria e digo assim, eu quero uma barra de alumínio. Se o camarada me trouxer uma barra de cobre, eu vou dizer, não, essa eu não quero. Não, mas leva essa aqui que essa boa, essa é uma ótima barra de alumínio. Não, meu amigo, essa você leva para você, leva para sua casa. O que eu quero uma barra de alumínio, eu quero daquela lá. Ó. Quando eu conheço a verdade, eu não posso ser enganado. Eu chego na serralheria e digo, eu quero um metalon, 70-30, o camarada vem com 50-30. Ó, esse aqui é ótimo, resistente. Eu vou olhar e vou dizer assim, não, mas esse não é o 70-30. Não, mas esse aqui é muito bom. Não, amigo, eu quero 70-30. Eu conheço a verdade sobre o fato, eu não posso, ninguém me engana. Mas Eva foi enganada. A Eva diz assim, eu fui enganada. A serpente me enganou. Ora, por que a serpente então teria enganado ela? Na verdade, não enganou. A Escritura diz que nós somos atraídos e engodados pela própria concupiscência, ou seja,
ela amou mais, como a Bíblia mostra, os seus próprios desejos, a sua própria satisfação pessoal, a sua própria cobiça, a sua própria realização em tocar naquilo para ver o resultado que aquilo traria. Ela amou mais isso do que a palavra que ela havia recebido. É o que acontece com muita gente, irmão. As pessoas recebem palavras gloriosas, mas preferem sair um pouquinho fora do arraial para experimentar o que tem no território dos amorreus, dos jebuseus, dos egípcios, né? É um tipo Sansão. Com tanta mulher em Israel, o camarada tinha que ir lá procurar não sei aonde. Bom, é assim a vida, ou é assim a morte, né? Mas quem viver, verá. Bom, perguntas. Pastor, se eles tivessem se humilhado debaixo da potente mão de Deus, talvez o castigo não seria tanto assim, né? A história seria diferente. E outra é uma colocação que veio o castigo sobre eles, no caso sobre os três, o homem, a mulher e a serpente, como sendo o diabo. E visto que o diabo já tinha, pensando ele, né, já tinha perdido tudo, porque ele caiu, né, perdeu a sua glória lá que ele tinha no céu, ele não tinha mais nada a perder, mas visto que veio um castigo sobre ele, né, que ele ia caminhar sobre o ventre e ia comer pó da terra. Sim. Então, primeiro detalhe, realmente, sobre esse reconhecimento. Eu acredito porque a gente vê isso como uma regra na Escritura. Quando nós reconhecemos o nosso erro, a história é diferente, né? Uma mulher foi pega em adultério, levaram na presença de Jesus. Ninguém vê aquela mulher gritando: não, me pegaram enganada, eu não adulterei, não, mestre, é mentira, não. Mulher, Senhor, essa mulher foi pega no ato, adulterando. Ela não questionou, ela sabia que era o ato, sabia que era digna de morte, a lei dizia, e alcançou misericórdia. Né? Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Ou seja, tu pecou mesmo, né? Então ela não tentou questionar, não tentou se livrar de uma acusação óbvia. Isso é importante. Isso é importante para uma conduta, para um caráter cristão. Cristão tem que saber assumir os seus erros, tem que saber assumir os seus delitos, entendeu? E lutar para não voltar na mesma lama, não voltar nos mesmos erros. Tem que ser. Vida de bênção é vida purificada. Senão, irmão, não tem condição. Então, esse reconhecimento, eu acredito, se Adão tivesse dito assim, tivesse apresentado-se diante de Deus com o rosto em terra: Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus diz assim: que foi, Adão? Como que Deus já não soubesse. Que foi, Adão? Não, porque eu comi do fruto e minha alma está angustiada até a morte e tal. Tá bom, Adão, tu comeu do fruto, vai ter um castigo, mas pela tua conduta eu terei misericórdia de ti. Eu acredito nisso. Por que acredito nisso? Porque isso mostra em toda a Escritura. Em toda a Escritura isso é demonstrado. Ora, aquele homem estava lá, o ladrão da cruz, estava lá nos seus últimos instantes de vida. A conduta dele: ei, cala tua boca aí, porque nós somos merecedores desse castigo. Esse homem aí mal nenhum fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ah, beleza. Estou te tirando do inferno, estou te colocando no céu. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Amém, irmão? Tem que assumir o erro, tem que reconhecer. Não adianta querer cobrir com folha de figueira, nem dizer foi a serpente. Ora, se a culpa fosse do diabo, Deus não poderia me condenar. Cada um tem que ser condenado pelo seu próprio erro. Não é isso que a Escritura diz? Cada um é condenado pelo seu próprio pecado. Se eu jogar a culpa para o diabo, não, o diabo é que persuade a gente ao erro, né? Que conversa fiada. O diabo persuade ninguém ao erro, meu irmão. O que me persuade ao meu erro são as minhas próprias paixões, concupiscências, ganância, cobiça. Isso é que me persuade ao erro. Então,
Tem que atentar para isso. Então eu acredito mesmo, Neto. Se Adão tivesse tido um comportamento de assumir, eu acredito numa sentença diferente, né? E com relação a Satanás, você tinha colocado uma coisa? Qual foi a colocação? Quem lembra? Ele já tendo caído, né? Ah, sim, lembrei. Ele caído, ele ainda recebeu mais castigo? Não, o que acontece? Ali agora, nessa nova dispensação de planeta Terra, das coisas que estão acontecendo, o castigo dele é: comerás do pó, né? Foram duas sentenças que eu considero iguais no seu gênero: a sentença dada ao diabo e a sentença dada a Eva. Quando Deus diz assim para o diabo: tu, então, comerás pó todos os dias da tua vida. E nós vemos na simbologia bíblica que pó é igual a pecado. Ou seja, Deus implantou sobre o diabo um desejo sórdido de fazer o mal, de tentar persuadir pessoas ao pecado, ao erro o tempo todo. Deus obrigou, já que tu fez isso, então agora toda a tua existência vai ser tentando fazer isso. A única coisa que vai te saciar, o que vai te alimentar, tu vai te alimentar do pó. Tu só vai se sentir bem se você conseguir persuadir pessoas ao erro. Senão você vai ficar insaciável. Foi um castigo que é visto muito claramente na Escritura. E a mesma coisa aconteceu com a mulher. Diz aqui, aparece nessa versão mesmo, aqui diz: por causa disso, tu vais viver agora tentando persuadir ao teu marido. O mesmo castigo. Eva persuadiu entre aspas, mas, né, no texto, persuadiu Adão. Então Deus vem e diz assim: tu fizeste isso, então agora todos os teus dias tu vai tentar fazer isso. Não foi o castigo que foi dado para Eva? Então isso é um detalhe assim, sabe, quando a pessoa tem a verdade, tem o caminho, mas ela prefere o erro, a mentira, conhecendo a verdade, parece que Deus transforma aquele ato em maldição sobre a vida da pessoa e ela acabou, ela se arrasa por ali. Eu já vi isso aqui. Quando houve uma rebelião aqui na igreja, Deus mostrou tudo. Deus já tinha mostrado tudo, quem, como, uma coisa impressionante. Deus é tremendo. E a pessoa estava aqui querendo arrebanhar pessoas de dentro da igreja para sair daqui e abrir uma igreja. Não tinha disposição de chegar em terreno aberto sem ninguém e fundar a igreja. Queria levar membros, já queria sair daqui de dentro com uma igreja montada, né? É fácil, né? Assim foi. Aí Deus mostrando tudo, tal, e mostrando que todos aqueles que estavam dando ouvidos para o camarada eram classificados como bobos. Bobos, né? Comparados a patos. Pato mesmo, esse animal pato, que é simbologia de bobo. Aí, quando o camarada saiu, aí Deus falou. Ele queria abrir igreja, né? Ele queria estar à frente, né? Pois esse vai ser o castigo dele. Vai lutar até o fim, pensando estar à frente. Não vai conquistar nada, não vai progredir em nada, não vai prosperar em nada. Todos os dias dele serão isso. Ele vai pensar, vai achar, vou alimentá-lo, eu vou dar ele esperanças, vou dar ele sustento para ele não desistir. Ele vai ficar todos os dias se iludindo com alguma gota, todos os dias, até o fim ele vê que não conquistou absolutamente nada. Hoje o cara não tem nem dinheiro para pagar a luz, não tem dinheiro para pagar água, é a mãe dele que sustenta ele. A mulher teve que cair para dentro do trabalho. Ele não era isso que ele queria?
Deus pegou aquilo que ele queria, sabendo da verdade que não era essa, ele sabia que esse não era o projeto para a vida dele, muito menos trair um ministério como esse. Um homem que pensa trair um ministério como esse, me pede dinheiro que eu empresto para ele comprar um 38 e dar um tiro na cabeça. Trair o ministério da geração de Jesus Cristo, meu irmão, é melhor se pendurar numa corda. Pode ter certeza. Hoje mesmo eu encontrei um antigo irmão e disse assim para ele: você lembra que nós andamos por muitos lugares? Lembra dos milagres que nós vimos? Lembra de toda a glória que nós conhecemos dentro de tantas igrejas? Ele falou: lembro. Eu falei assim: pois é, mas eu nunca vi Deus tão de perto como tenho visto nesses dias. Se alguém pensa em trair esse ministério, meu irmão, dá um tiro na cabeça, vai ser muito mais lucro. Então, o que o camarada fez? Tramóia para abrir igreja. Quanto tempo tem isso? Acho que tem uns 10 anos. E ele não sai de 4 membros. Vai embora uma turma, mas Deus leva outros lá para dentro. Aí uns desistem, vão embora, Deus leva outros. Deus vai sustentando o cara ali, na miséria, na desgraça, sem poder pagar um aluguel, sem poder bancar nada. É assim, é o mesmo castigo para o diabo, o mesmo castigo para Eva, o mesmo castigo para ele e para outros. Quando se sabe da verdade, cuidado, a verdade não aceita ser traída, ela é implacável.